Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. O nosso conteúdo de hoje é o modo subjuntivo. Você estudou que os verbos são conjugados em modos, tempos, pessoas e número. Vimos que o modo indicativo expressa um fato ou ação habitual em sua certeza, no presente, pretérito ou futuro. O modo subjuntivo, no entanto, indica o fato ou a ação, mas de maneira duvidosa, imprecisa, incerta ou eventual, ou ainda um desejo. Ou seja, enquanto o modo indicativo dá a ideia de certeza de um fato certo, o modo subjuntivo dá a ideia de dúvida, de algo que pode ou não acontecer. Todos os dias vou à aula. Olha só, nós temos aí o verbo ir, né? Vou à aula. Esse verbo aí indica uma certeza, uma ação habitual que acontece todos os dias. Então, essa frase aí nós temos um verbo no modo indicativo. Nessa outra frase, nós temos assim, ó, espero que ele vá à aula hoje. O verbo ir está indicando desejo, algo que pode acontecer ou não, ou seja, ele pode ir à aula ou não. Então, esse verbo está no modo subjuntivo. O modo subjuntivo possui três flexões de tempo. O presente, que expressa um desejo ou um acontecimento provável, porém incerto. Ele é empregado geralmente depois de expressões como é possível que, talvez, tomara que, etc. Exemplo: tomara que ele chegue cedo. O verbo chegar indica desejo, ou seja, a pessoa deseja que ele chegue cedo, porém não é certeza que ele vai chegar cedo. Então, por isso, esse verbo está no modo subjuntivo. Outro exemplo: talvez hoje o tempo fique nublado. Talvez fique, ou seja, é algo que pode acontecer ou não, algo provável. O pretérito imperfeito indica um fato que poderia ter acontecido mediante certa condição. Geralmente é acompanhado da palavra se ou da expressão mesmo que. Exemplo: se tivesse dinheiro, compraria um carro. O verbo ter indica a condição, ou seja, para ele comprar o carro, ele deveria ter dinheiro, ou seja, essa é a condição para ele comprar o carro. Mesmo que corresse, não conseguiria chegar. O verbo correr indica uma condição, ou seja, se ele corresse, né, ele poderia chegar, era a condição para que ele chegasse. E o tempo futuro, que exprime o fato possível de ser realizado, geralmente é acompanhado das palavras quando ou se. Quando ela chegar, poderei descansar. O verbo chegar é indicação futura que pode se realizar. Se eles voltarem, poderemos sair. O verbo voltar é indicação futura que pode se realizar. Ou seja, é algo que pode acontecer no futuro. Pode ou não. Lembrem-se que o modo subjuntivo indica incerteza. É algo duvidoso. Pode ou não acontecer. Vocês podem ler mais sobre esse conteúdo lá no livro didático de vocês. Ele vai estar nas páginas 116 a 120. Espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau e até a próxima.